diretamente dos porões do quarto andar da delegacia de Ganneval. Eu, Emily Parker, a visionária criadora do jogo do ano, subo ao palco para um discurso que ficará gravado nos anais da história dos games. Boa noite, gamers, criadores e entusiastas de todo o mundo. Quero começar agradecendo por este prêmio incrível. Eu dedico esta vitória ao meu humilde santuário tecnológico no porão da delegacia. Sim, vocês ouviram certo. A partir de uma pequena e precária sala, transformei caos em criatividade, poeira em pixels e cabos em conquistas. Imaginem uma sala que poderia ser confundida com o esconderijo de um hacker nos anos 90. Uma prateleira precária lotada de componentes eletrônicos improvisados, ferramentas emprestadas de alguma oficina esquecida e uma CPU antiga que mais parece um Frankenstein tecnológico. Meus monitores de tamanhos desiguais piscam em sincronia como se fossem portais para outros mundos. Na minha mesa, lá vocês encontrariam embalagens de lanches, pilhas de relatórios da delegacia e meu fiel laptop, adornado com adesivos de tudo o que amo, de aliens fofos a frases sarcásticas. Cada um deles conta uma história, uma pequena lembrança de onde vim e do que enfrentei para chegar até aqui. Eu criei este jogo durante as madrugadas silenciosas, enquanto o mundo dormia, e apenas o som das máquinas antigas e o piscar das luzes do modem me faziam companhia. Muitas vezes eu me perguntei, será que alguém vai entender o que estou tentando criar? E agora, aqui estamos, provando que sonhos não têm limites, mesmo quando são sonhados de um canto bagunçado e meio úmido de uma delegacia. Quero agradecer àqueles que acreditaram em mim, mesmo quando eu estava sentada no chão, conectando fios com fita adesiva, e aos meus colegas que me deram espaço para criar. Este prêmio não é só meu. Ele pertence a todos que acreditam que sonhos são mais fortes que qualquer obstáculo. Eu estava perdida em meus devaneios novamente, imaginando aplausos, holofotes e aquele discurso de vitória pelo jogo do ano. Era sempre assim. Um refúgio mental para escapar da desordem física e emocional ao meu redor. A minha sala desorganizada parecia desaparecer enquanto eu me projetava naquele palco, mas fui arrancada dos meus pensamentos ao ouvir uma voz familiar. Nerd! Sim, esse é meu apelido carinhoso, ou talvez não tão carinhoso assim. A maioria dos policiais aqui não é exatamente gentil, mas eu tento respeitar. Tento, mesmo quando a falta de tato deles me desafia. Virei-me rápido, ainda um pouco desorientada. Foi nesse instante que vi o pacote de provas voando em minha direção. Estendi as mãos num reflexo desajeitado, quase deixando cair antes de conseguir segurá-lo. Quando finalmente recuperei o equilíbrio e voltei minha atenção ao policial, ele já estava disparando instruções numa velocidade que parecia um teste de digitação falada. Consertar o celular da Alice, procurar qualquer coisa sobre ela, imagens da noite do crime perto da cena, perto da boate, e informações sobre uma tal de Roxanne, da Lotus. A rapidez dele quase me deixou confusa, mas consegui entender, ou pelo menos espero ter entendido tudo. Ele falou com aquela urgência que me deixava nervosa, como se cada segundo que eu gastasse fosse um insulto pessoal. Meu devaneio tinha se despedaçado, mas o trabalho não esperava. A realidade era que eu tinha muito o que fazer e poucos recursos para isso. Meu laptop estava pronto para o desafio, mesmo que o adesivo de não mexa ou ele explode parecesse um aviso legítimo. Ok, Emily, foco, murmurei para mim mesma. Consertar um celular morto, encontrar evidências digitais e rastrear uma figura misteriosa. Nada que mágica nerd não pudesse resolver. Só preciso ignorar a bagunça ao meu redor e a ansiedade borbulhando dentro de mim. Era hora de voltar à realidade. Abri meu notebook e me preparei para mergulhar no mundo digital de Alice. A tela piscou por um segundo antes de exibir sua presença online. Um mosaico de festas, eventos com o pai e algumas fotos de tatuagens. Nada que gritasse envolvimento com gangues, à primeira vista. Minhas mãos navegaram habilmente pelas redes sociais dela, analisando cada detalhe.
algumas fotos chamaram minha atenção. Alice parecia ter uma amizade próxima com uma garota chamada Vel, o que me fez rir um pouco. Quem se auto-apelida de Vel? Uma busca rápida revelou seu nome verdadeiro, Vera Hernandes. Talvez ela pudesse ser uma fonte útil, uma testemunha que poderia esclarecer algumas coisas. Outra figura começou a emergir, uma mulher chamada Samantha Mitchell. A relação delas parecia ser mais que uma simples amizade, algo mais íntimo. Samantha era uma fisiculturista, o tipo de pessoa que poderia quebrar alguém ao meio sem esforço. A mente começou a trabalhar em possíveis cenários. Ciúmes, uma briga que saiu do controle? Passei a examinar os comentários nas fotos. Entre um mar de trivialidades, algumas se destacaram. Samantha, especialmente, parecia ter um temperamento difícil. Comentários agressivos surgiam aqui e ali, principalmente em uma foto específica de Alice, com outra mulher muito bonita. Uma bandeira vermelha começou a tremer na minha mente. Ciúmes? Algo mais sombrio? Outro nome também apareceu com frequência: Jeremy. Ele parecia estar em quase todas as postagens. Seus comentários insistentes e intrusivos me causaram uma sensação de desconforto. Poderia ser um perseguidor? Ou talvez alguém com uma obsessão perigosa? De qualquer forma, eu sabia que Vera, amiga de Alice, poderia ter mais informações sobre ele. Suspirei, minha cabeça já girando com as possibilidades. Ainda havia muito a fazer. O rastreamento facial seria o próximo passo para identificar aquela mulher misteriosa. O tempo estava contra mim, e a verdade parecia cada vez mais longe de alcançar. Passei um bom tempo analisando a foto da mulher misteriosa. Com um pouco de paciência e algumas ferramentas, encontrei várias redes sociais dela. Cada perfil parecia diferente, talvez para despistar a polícia, criado com diferentes nomes, mas uma coisa era constante: a mulher nas fotos. Seus clientes aparentemente não eram discretos. Pessoas famosas, políticos, empresários, enfim, deu para entender. A mais recente dessas contas ficou inativa por cerca de uma semana. A última postagem foi uma foto tirada na boate Euforia, uma pose sensual com uma taça de bebida. Os comentários eram o de sempre, uma coleção à base de elogios vulgares e insinuações. Não ousaria repetir em voz alta. O que me chamou a atenção foi a tatuagem, uma flor de lótus que se estendia do ombro até próximo ao cotovelo. Essa era Roxane. Pelo menos, tudo apontava para isso. Anotei o número de telefone que ela havia deixado em um dos perfis, que poderia ser útil mais tarde. No entanto, minha curiosidade não parava por aí. Continuei cavando até chegar a um perfil antigo, sob o nome de Taylor. Havia uma semelhança impressionante nas fotos, o suficiente para me fazer desconfiar. Fiz uma busca no sistema da polícia, e lá estava ela, Taylor, com um histórico de respeito: prostituição, aliciamento de menores, uso e venda de drogas, pequenos furtos e brigas. Uma ocorrência específica me chamou a atenção: uma briga envolvendo Samantha. Segundo o relatório, Samantha havia dado um soco em Taylor, mas a situação se agravou, resultando em outra mulher sendo espancada, com um braço quebrado e um olho roxo. Algo me fez parar. Voltei às redes de Alice. Na época da briga no bar, Alice havia desaparecido das redes por cerca de um mês. Poderia ser ela a vítima dessa confusão? O nome do policial que registrou a ocorrência estava borrado. Bom, isso seria trabalho para o detetive. Deixarei tudo anotado no relatório. Esse detalhe pode ser crucial mais tarde. A primeira tentativa com o celular foi um fracasso total. Não deu nem sinal de vida. Provavelmente inútil. Verifiquei se havia um cartão de memória, mas claro, sem sorte. Isso estava se tornando uma bagunça. Decidi tirar o chip e colocá-lo em um celular antigo que estava jogado por aqui. Esperei alguns segundos e voilá, ele ligou. Agora era a hora de quebrar a senha. A polícia pode não ter os recursos adequados, mas eu sou Emily no final. Conectei um celular no meu equipamento e comecei a rodar meu programa de quebra de senha.
Em poucos minutos consegui acesso. Agora era torcer para que algo estivesse armazenado nas nuvens. Iniciei o backup e esperei 1 hora interminável. Quando finalmente consegui acessar os arquivos, no início não havia nada muito relevante. Até que encontrei uma pasta com nomes de pessoas. E, claro, era pornografia. Fotos de Roxane, Samantha, algumas outras mulheres e até mesmo da amiga dela, a tal de Vel. Não apenas mulheres, mas homens também. Alice era bem ativa, sem dúvida. Continuei explorando e encontrei algumas mensagens bem inquietantes. Na primeira, Alice faz um elogio a Samantha. Algo simples sobre admirar sua determinação. Mas na segunda mensagem, a coisa ficou estranha. Alice reclamou que Samantha estava obcecada com os treinos e que elas não faziam mais nada juntas. Samantha respondeu de forma agressiva, direcionadas a Alice. Uma das frases dela me marcou. Você é fraca. Eu conquisto o que eu quero. E se você continuar me impedindo, posso garantir que sua vida vai se desequilibrar rapidamente. A última mensagem foi ainda mais perturbadora. Samantha escreveu: Eu não sou idiota. Sei das suas escapadas sujas com prostitutas e drogas. Acha mesmo que pode esconder isso de mim? Não sou tão ingênua quanto você pensa. Se continuar com esses joguinhos, prometo que você vai se arrepender. Acredite em mim, Alice. Eu sou capaz de coisas que você nem imagina. Isso é uma ameaça direta. Por fim, notei que na noite do crime, Alice enviou uma mensagem para o tal Jeremy, perguntando se ele ia demorar. Ele foi a última pessoa a receber uma mensagem dela. Será que isso significa algo? Será que Samantha viu os dois juntos? Ou será que Jeremy se descontrolou e fez algo que não deveria? Muitas perguntas e poucas respostas. Ainda havia mais mensagens para vasculhar. Então, configurei o programa para rodar por mais tempo, focando em algumas palavras-chave que pudessem revelar algo útil. Enquanto o programa faz seu trabalho, decidi verificar as câmeras de segurança. Com um suspiro, empurrei minha cadeira para trás. Porra! Era um daqueles momentos em que você se pergunta por que o universo gosta tanto de ferrar com você. Com a cabeça ainda doendo levemente, me arrastei de volta ao trabalho. Afinal, o dever chamava, e eu não poderia perder mais tempo lamentando minha falta de jeito. Me ajeitei na cadeira, ignorando a dor no corpo, e comecei a processar os pedidos de acesso aos vídeos das ruas. Isso geralmente é liberado rapidamente, e eu posso acessar o banco de dados da prefeitura daqui mesmo. O detetive provavelmente nem pensou nisso, mas decidi solicitar um mandado para as câmeras da boate. Ah, burocracia. Uma verdadeira perda de tempo que só atrapalha. Mas, se eu conseguir algum vídeo da Alice saindo da boate, isso vai ajudar bastante. Enquanto isso, passei algum tempo preenchendo os pedidos e me concentrando no trabalho. Então, meu computador apitou. Finalmente, a varredura das mensagens de Alice havia terminado. Vamos ver o que temos aqui. Fuçando nas mensagens, e logo percebi que havia muita coisa amorosa entre Alice e Samantha. Era claramente um relacionamento conturbado, daqueles fiz merda, e em seguida me perdoa, nada muito saudável. A coisa ficou ainda mais interessante quando encontrei mensagens entre Alice e Roxane. Os primeiros contatos foram sobre programas, depois evoluíram para drogas, e de alguma forma, elas se tornaram amigas. Claro, desde que tudo fosse pago por Alice. As últimas mensagens foram inquietantes. Alice queria experimentar algo novo e pediu para Roxane arrumar mais uma menina para um menage. Alguns dias depois, veio uma resposta. Roxane disse que uma nova garota no ramo estava interessada, uma tal de Janaína. Ela envia uma ficha técnica da menina e uma foto. A garota parecia muito jovem, quase como se fosse menor de idade, o que é preocupante. No entanto, Roxane garantiu que ela era maior de idade. Mandei o programa procurando informações sobre Janaína. Talvez ela seja a terceira garota que estava no bar?
Depois encontrei algumas mensagens sobre Jeremy. Pelo jeito, eles tinham um caso escondido. As mensagens eram sempre educadas, com Alice respondendo com frases como: "Você é a luz no meu dia, Jeremy." Será que esse garoto poderia realmente ter feito algo com ela? É algo que se deve pensar. Enquanto eu estava perdida em meus pensamentos, recebi o ok da prefeitura para acessar o sistema de câmeras da rua. Mais rápido do que imaginei. Levando em conta quem é a vítima, acho que entendo a pressa. Já inseri no programa os horários que queria e configurei para fazer o reconhecimento facial de Alice, Roxanne e Janaína. Enquanto isso, o computador trouxe algumas informações sobre Janaína. O que me espantou foi que seu nome real era mesmo Janaína. Sua ficha criminosa estava limpa, mas encontrei algo sobre sua mãe, Teresa Oliveira, alcoólatra, usuária de drogas, já presa por vadiagem e venda de drogas, atualmente com paradeiro desconhecido. Foi também encontrada uma ocorrência de desaparecimento, em nome de Janaína, registrada há cerca de 2 dias. A pessoa que fez a denúncia foi Antônia Castelo, que trabalha em uma lanchonete e é amiga de Janaína. O que eu já suspeitava se confirmou. Janaína tem apenas 17 anos, menor de idade. Isso complica ainda mais as coisas para Roxane. Olhei mais mensagens no celular, mas todas eram de pouca importância. Curiosamente, não encontrei nenhuma mensagem do pai, o governador. Isso me parece muito estranho. Aparentemente, eles não eram muito próximos. Quando Alice precisava de algo, dinheiro ou resolver problemas, era o assessor que cuidava de tudo. Decidi me voltar para as imagens das câmeras. Sabia que algumas horas intermináveis estavam por vir. Olhei para o relógio. Já era quase 6 da noite. O detetive já tinha me mandado algumas mensagens, mas precisava de mais tempo. Ele teria que esperar até amanhã. Isso indicava que eu trabalharia até altas horas da noite. Comecei o trabalho analisando algumas horas de imagens próximas à cena do crime. Nada de relevante apareceu. Apenas carros passando e motoristas bêbados cometendo algumas infrações de trânsito. Quando passei para as fitas próximas à boate, notei algo. Vi as 3 mulheres, Alice, Roxane e Janaína, caminhando por um passeio. Elas estavam rindo exageradamente, provavelmente bêbadas. Logo atrás delas, 2 homens grandes, provavelmente seguranças, as seguiam. Pedi ao programa para fazer reconhecimento facial dos homens. Eles seguiram as mulheres por alguns minutos, mas então, um carro de luxo parou próximo a eles, e os homens entraram e foram embora. Por sorte, consegui anotar a placa do carro. Voltando às meninas, consegui segui-las por um tempo nas imagens, mas elas acabaram entrando por becos escuros até que não pude mais vê-las. Mais tarde, um furgão passou em alta velocidade pela rua. Ele me parecia familiar. Voltei às fitas próximas à cena do crime e lá estava ele novamente, mas agora estava mais lento, como se procurasse algo. Um lugar para a desova, talvez? Perdi de vista o furgão, mas era muito próximo à cena do crime. Recolhi a placa dele também. Ao verificar a placa do furgão, descobri que era uma placa fria, como eu já suspeitava. Apesar disso, não era de todo ruim, mais uma peça do quebra-cabeça que o detetive terá que resolver. Já a placa do carro de luxo trouxe algo mais interessante. Pertencia a uma empresa local, a ZZ, comandada pela família Zolotov. Pesquisando rapidamente o histórico da família, parecia a de uma organização criminosa disfarçada de negócio legítimo. Estavam envolvidos em tudo, desde sonegação de impostos até coação de testemunhas. Claro, tudo sempre acabava em pizza. O atual presidente, Zoltan Zolotov, era um homem de meia-idade, casado e respeitado nos negócios. Além da ZZ, eles tinham um cassino na cidade. Em resumo, eram podres de ricos. Foquei no Zoltan. Seu histórico, apesar da fachada de respeito, era bem preocupante. Preso por pagar por sexo, agressão à esposa e prostitutas, sonegação, extorsão, brigas em bar e corrupção. E como esperado, ele foi absolvido de todos os crimes. Zoltan era definitivamente o tipo de cara que poderia ser capaz de matar alguém. Mas infelizmente, até agora, não temos nada de concreto para usar contra ele legalmente.
Voltei minha atenção para os prováveis seguranças que estavam na boate. Um deles, descobri, trabalha para a Zezé. Provavelmente, estava fazendo um bico, mas seguir mulheres pela rua já dizia muito sobre seu caráter duvidoso. O segundo segurança, no entanto, realmente me surpreendeu. Ele era o tipo de homem que impõe medo só de olhar. De meia idade, com um corpo forte, uma cicatriz marcante no rosto e um semblante ameaçador, ele era a personificação do perigo. Sua ficha criminal não deixava dúvidas. Envolvimento em violência, tentativa de homicídio e uma longa passagem pela prisão. Ele parecia o típico garoto de recados da máfia. Aquele tipo de pessoa que você não gostaria de encontrar na sua porta. Finalmente terminei. Meus olhos estavam pesados e ardendo, e o relógio já marcava 3 da manhã. Suspirando, decidi que seria melhor cochilar por aqui. Voltar para casa a essa hora era arriscado, e eu não tinha dinheiro para um táxi. Encostei a cabeça na mesa e deixei os pensamentos correrem livres. A imagem daquelas 3 mulheres rindo pelas ruas não saía da minha mente. Alice, Roxane e Janaína, todas com histórias complicadas e segredos obscuros. Alice, uma jovem rica e descontrolada, envolvida com pessoas perigosas e situações arriscadas. Roxane, claramente acostumada com os perigos do submundo. E Janaína, perdida em um mundo que a engoliria sem pensar 2 vezes. Os seguranças e o carro de luxo, a conexão com a família Zolotov e o misterioso furgão. Tudo parecia se encaixar, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. Quem realmente estava por trás do que aconteceu? Seria apenas uma sequência de más decisões? Ou algo mais sinistro estava em jogo? Perdida nesses pensamentos, senti o sono me vencer. Um tapa firme na minha mesa me despertou de repente. Abri os olhos ainda grogue e me deparei com o detetive, com aquele olhar impaciente de sempre. "Bom dia, magrela", ele disse com um sorriso sarcástico, enquanto eu esfregava os olhos e tentava voltar à realidade. Müller quase teve um colapso ali mesmo. As veias em sua testa saltaram de forma alarmante, e sua pele avermelhada parecia prestes a explodir. Quando ele finalmente abriu a boca, foi como um trovão rasgando a sala. "Quem diabos você pensa que é para fazer esse tipo de pergunta?" ele falou. Os berros ecoaram pelo corredor, provavelmente alcançando até os policiais lá fora. Entre um palavrão e outro, e foram muitos, ele deixou claro seu descontentamento. Segundo ele, o governador queria que o caso da filha fosse resolvido o mais rápido possível. E, pelo meu nível de profissionalismo, isso não parecia estar acontecendo. Eu só observava, sentado, pernas cruzadas, deixei Müller gastar seu fôlego. Aquele whisky mais cedo pode ter me salvado, ou salvado ele, difícil dizer. Quando finalmente o chilique passou, tomei fôlego e soltei, com a calma de quem já viu de tudo. "Chá ou café?" Müller piscou, confuso. "Sei que você está fazendo seu trabalho, e eu estou fazendo o meu. Mas se o governador quer mesmo respostas, algumas perguntas delicadas precisam ser feitas. Eu preciso saber mais sobre Alice." Deixei a frase no ar, esperando para ver se Müller ainda tinha fôlego para outro ataque, ou se finalmente cederia. Müller voltou para sua cadeira. Não parecia mais calmo, mas, pelo menos, indicava estar mais receptivo. Cruzei os braços, observando-o por um momento antes de soltar a pergunta que precisava ser feita. Não adiantava rodeios, e eu já tinha perdido a paciência com aquela encenação toda. Eu precisava saber até que ponto o governador conhecia a vida da filha. Seu envolvimento com drogas, com prostitutas, e principalmente, se ela fazia parte da gangue Lotus. Essas eram as perguntas que realmente importavam. Müller me encarou do outro lado da mesa, respirou fundo e raspou a garganta antes de falar. O tom veio mais baixo, quase como se estivesse confessando um pecado. Alice tinha problemas com drogas, isso era um fato. Sua vida era desregrada, promíscua, e qualquer um que prestasse atenção em seus hábitos noturnos sabia disso. Mas, segundo ele, ela não tinha ligações diretas com a Lotus, pelo menos não que ele soubesse. Ainda assim, os fatos eram óbvios. Alice usava frequentemente os serviços de acompanhantes,
E na cidade, todos sabiam que a Lotus dominava esse tipo de negócio. Além disso, eram os principais fornecedores de drogas da região. A junção perfeita para alguém como ela. Se Müller estava me dizendo toda a verdade, ou apenas a parte que lhe convinha, isso ainda estava em aberto. Mas uma coisa era certa. Alice transitava por um mundo perigoso. E de um jeito ou de outro, esse mundo acabou a engolindo. A próxima pergunta foi sobre Roxane. Queria saber se ele a conhecia e, caso conhecesse, qual era o relacionamento entre as duas. Assim que mencionei o nome, percebi o desconforto estampado em seu rosto. Müller hesitou, como se estivesse ponderando se deveria ou não responder. Mas não havia muito para onde correr, então ele cedeu. Disse que certa vez Alice o procurou, pedindo que fosse até uma festa no bairro Vila das Esperanças. Ele foi sozinho. O lugar era um desastre, um daqueles buracos decadentes que pareciam respirar o cheiro de álcool barato, cigarro e promessas vazias. Alice não estava lá quando chegou, mas, assim que mencionou o nome dela, uma mulher apareceu. E ele se lembrava bem dela. Disse que parecia uma boneca de porcelana, uma Barbie. Ela se apresentou como Roxane. Ele perguntou sobre Alice, e Roxane respondeu com a naturalidade de quem já tinha visto aquela cena 1000 vezes. Alice estava presa em um dos quartos. Tinha comprado uma quantidade considerável de drogas, mas não tinha dinheiro para pagar. Então, Müller fez o que já parecia costumeiro. Pagou a dívida. Você sabe como é. Apenas mais um dia lidando com os caprichos da minha querida madame, ele disse com um sorriso sem humor. Depois disso, levou Alice para casa. A loira foi junto. E nunca mais a viu depois daquela noite. Queria saber se Alice tinha alguém próximo, alguém íntimo. Talvez uma namorada. Foi nesse momento que notei um brilho estranho no olhar de Müller, algo sombrio. Seu semblante se fechou por um instante antes de responder. Sim, Alice tinha uma namorada. Uma tal de Sam. Ou Samantha. Ele não tinha certeza do nome completo. Ela era uma fisiculturista. Forte, alta e violenta. Ele contou que Sam batia em Alice. Quebrou o braço dela uma vez. Dizem que foi em um bar. Mas o pior, segundo ele, foi o que presenciou com os próprios olhos. Alice mandou uma mensagem para ele certa noite. Quando chegou ao apartamento dela, a polícia já estava lá. Sam já estava dentro da viatura, detida. E Alice? Bom, Alice estava um caco, machucada, ensanguentada, um desastre. Na cabeça dele, aquilo era só mais uma bagunça de Alice, consequência de muita droga e bebida. Mas, quando conseguiu falar com ela, percebeu que não era bem isso. Alice disse que Sam estava com ciúmes e que queria que ela pagasse pelo que fez. Müller a convenceu do contrário. Disse que o melhor era abafar o caso. Prometeu que falaria com Sam. Nunca falou. No fim das contas, ele era pago para resolver os problemas do governador. E naquele caso, resolver significava esconder. Esconder Alice. Ou melhor, esconder as merdas que ela fazia. Aquele parecia o momento certo para puxar o assunto que realmente me interessava. Müller estava falando mais, e isso significava que eu podia arriscar uma pergunta sobre o governador. O relacionamento entre ele e Alice não me parecia dos melhores. Além disso, houve aquele problema na boate, quando o cartão dela não foi aceito. Então, perguntei diretamente o que ele sabia sobre isso. A resposta veio sem rodeios. Müller disse que o governador via pouco a filha. Raramente a levava a eventos, quase nunca almoçava com ela. Depois da morte da mãe de Alice, e principalmente depois que ela se assumiu sexualmente, o distanciamento ficou ainda maior. Agora, tudo relacionado a Alice passava por Müller. Era ele quem resolvia seus problemas, pagava suas contas, limpava sua bagunça. Sobre o cartão na boate, não foi cortado. Mas Alice vinha gastando mais que o normal, e provavelmente havia estourado o limite. O governador não queria lidar com a filha. Não queria saber de seus problemas, de seus excessos. Ele simplesmente a deixava de lado, terceirizando tudo para Müller. Alice era um problema a ser gerenciado, e nada mais. Eu já tinha algumas respostas, e a imagem que se formava não era nada bonita. O governador só se preocupava com seu próprio rabo. Escondia a filha não só pelo envolvimento com drogas e prostitutas, mas principalmente por ela ser lésbica. O abuso que ela sofria nas mãos da namorada também era algo que não podia vir a público. Se tudo isso fosse exposto, sua reputação desmoronaria. Talvez isso fosse motivo para matá-la. Um escândalo desses poderia destruir qualquer carreira política. Mas o requinte de crueldade no assassinato me dava outra pista. Isso parecia mais pessoal. Um crime movido por ódio, por algo íntimo. Poderia ser a namorada? A tal de Sam?
Se Alice realmente queria que ela pagasse por tudo o que fazia, talvez Sam tivesse decidido silenciá-la primeiro. Esperei pacientemente a entrevista acabar. Müller, antes de sair, me lançou alguns recados em tom de ameaça. Sutileza definitivamente não era seu forte. Apenas assenti, fingindo me importar, enquanto o via sumir porta fora. Assim que fiquei sozinho, levei a mão ao bolso e peguei meu whisky. Uma golada generosa para lavar o gosto amargo daquele encontro. Engomadinho, filho da puta. Levei um tempo para me concentrar de novo. A magrela me disse que precisava de mais tempo. Então fiz o que qualquer ser humano sensato faria. Ataquei o sanduíche à minha frente com a fome de um condenado. Engoli rápido, só para poder seguir logo até a sala de autópsia e descobrir quem diabos ia mexer no corpo da Alice. Só esperava que não fosse a Dra. Evans. Lenora Evans era um caso à parte. Bonita? Sem dúvida. Mas macabra pra caralho. Tinha aquele jeito soturno, piadinhas de humor negro e uma porra de coleção de crânios de plástico, como se fosse normal manter essa merda numa sala de autópsia. Sempre que olhava pra ela, ficava com a sensação de que, se desse bobeira, ela poderia acabar adicionando minha cabeça à coleção. Melhor que estivesse ocupada com outro cadáver. Levantei e saí pela porta. Mal tinha dado 2 passos quando o pior tipo de verme cruzou meu caminho. Chefe adjunto Daniel Corrigan. Ardiloso, peçonhento, um desgraçado que só não me apunhalou pelas costas ainda porque não encontrou a faca certa. Se eu der mole, ele toma meu lugar. Eu já sabia disso. Ele sabia que eu sabia. Mas isso nunca o impediu de tentar me foder sempre que podia. Fiz de conta que estava distraído no celular, mas ele não perdeu tempo e soltou. Pelo visto, chefe, agora você pegou um dos grandes. Pode render uma promoção, filho da puta. Sim, eu sabia que podia render uma promoção. Mas para isso, alguém teve que morrer. Alice foi assassinada de um jeito brutal. E tudo o que esse merda conseguia pensar era em subir na carreira. Levantei a cabeça e encarei ele com um olhar duro. Promoções não são importantes aqui. O que importa é um trabalho bem feito. Ele fingiu ficar sem graça, fingiu se desculpar. Mas eu sabia que, no fundo, ele só estava esperando a chance de me passar a perna. Passei por ele sem dar mais atenção e entrei no elevador. O elevador se abre e estou no 4º andar. O 4º andar sempre tinha aquele cheiro peculiar de produto químico misturado com morte. Nada que já não estivesse acostumado, mas ainda assim, nunca era um lugar agradável de se estar. Aqui, o trabalho sujo acontecia. Não o tipo de sujeira que dava para limpar com um esfregão, mas a que grudava na alma. Laboratório criminalístico, sala de análise de DNA, impressões digitais, arquivos, necrotério. Tudo que um investigador precisava para conectar os pontos entre um corpo no chão e o filho da puta que o colocou lá. Aqui, ciência e burocracia andavam de mãos dadas. E sem esse andar, qualquer detetive não passava de um cego tateando no escuro. A sala de autópsia e a sala da legista eram os lugares que eu menos gostava. Não pelo sangue ou pelos corpos, mas pela presença constante da Dra. Evans e seu humor mórbido. Toda vez que eu cruzava aquela porta, esperava alguma piada sinistra ou um daqueles crânios de plástico enfileirados, me encarando como se soubessem alguma merda que eu não sabia. Suspirei fundo antes de continuar andando pelo corredor. Era só mais um dia enfiado até o pescoço na merda. Abri a porta. A sala da Dra. Evans era exatamente como eu lembrava. Um misto de profissionalismo impecável e morbidez excêntrica. As prateleiras estavam abarrotadas de crânios de plástico, cada um etiquetado com um caso, como se fossem troféus macabros. Alguns tinham pequenos detalhes riscados à caneta, piadas internas que só ela entendia. Ao lado da mesa, um armário metálico mantinha os instrumentos forenses organizados com precisão cirúrgica. Um contraste gritante com o resto da sala, que parecia um santuário para o bizarro. Objetos estranhos se espalhavam pelo espaço. Um globo ocular de vidro sobre um suporte. Um frasco etiquetado como cinzas de paciente impaciente. Provavelmente açúcar ou pó de café. Mas com ela nunca dava para ter certeza. E, claro, a infame geladeira de amostras com um adesivo que lia: "Mantenha-se morto". Olhei ao redor, mas a doutora não estava ali. Provavelmente na sala de autópsia, debruçada sobre algum corpo, fazendo piadas enquanto mexia em órgãos como quem cozinha um ensopado. Suspirei. Era um dia de merda, ficando ainda mais longo. Me dirigi ao necrotério, andei alguns segundos e estava de frente para a sala de autópsia. A sala era o mesmo de sempre, frio, asséptico e impregnado com aquele cheiro pungente de formol e produtos químicos que grudava nas narinas.
O ambiente tinha uma iluminação forte e impiedosa, destacando cada detalhe macabro da sala, como se a morte ali não tivesse direito às sombras. No centro, a maca de aço polido brilhava sob a luz fria, servindo de palco para os mortos que passavam pelo crivo da Dra. Lenora. Ao lado, uma mesa meticulosamente organizada exibia instrumentos cirúrgicos e ferramentas forenses, alinhados com precisão quase obsessiva. Prateleiras de aço continham frascos etiquetados, cada um guardando um pedaço de evidência em meio a líquidos translúcidos. As paredes, cobertas de azulejos brancos, eram interrompidas por armários de aço inoxidável, onde se guardavam registros e suprimentos médicos. Uma geladeira industrial mantinha amostras biológicas, enquanto, é claro, alguns crânios de plástico espreitavam das prateleiras, marcas registradas da Dra. Evans. E no meio desse cenário mórbido, lá estava ela, terminando de limpar o corpo de Alice e soltando uma de suas pérolas. Estou terminando de lavar o prato principal. Puta que pariu, que dia de merda, mas não tinha escolha. Eu precisava acompanhar a autópsia. O silêncio da sala de autópsia é um tipo de música que poucos sabem apreciar. A maioria das pessoas fugiria de um lugar como este, onde o frio das paredes de azulejo branco se mistura ao cheiro de formol e ao inevitável suspiro da morte. Mas para mim, este é um santuário. Um espaço onde os mortos falam, e eu, pacientemente, escuto. Os vivos, por outro lado, são insuportáveis. Barulhentos, mentirosos, excessivamente sentimentais. Sempre inventando justificativas para seus atos, como se a própria existência não fosse uma cadeia de eventos aleatórios e sem sentido. Mas os mortos? Ah, esses não mentem. Seus corpos contam histórias de forma honesta, revelando cada cicatriz, cada fratura, cada gota de sangue que se recusou a ficar dentro das veias. Meus olhos percorrem a sala. O crânio de plástico mais recente ocupa um lugar de destaque na prateleira. Ainda sem nome, sem contexto. Apenas um lembrete de que há algo curioso para ser desvendado. Eu o giro entre os dedos, sentindo seu peso, como se isso pudesse trazer alguma revelação inusitada. Um ritual particular, uma forma de marcar os casos que exigem um pouco mais de atenção. A maca de aço diante de mim segura um novo mistério. Alice, jovem, bonita e agora irreversivelmente morta. A crueldade de seu assassinato sugere algo pessoal. Alguém quis que ela sofresse, que sua morte fosse um recado. Eu já vi esse tipo de coisa antes. Algumas pessoas matam por raiva, outras por medo. Algumas simplesmente por diversão. A torneira do lavatório jorra água enquanto limpa os restos do trabalho preliminar. O som dá ao ambiente uma ilusão de vida, como se houvesse algo pulsando ali, algo que não fosse apenas a sombra do que um dia existiu. Não demora muito para que minha paz seja interrompida. O som da porta se abrindo denuncia a chegada de um incômodo. O detetive, sem olhar para ele, continua o que estava fazendo, passando um pano sobre o corpo de Alice com a mesma casualidade de quem seca um prato. Então, lanço meu cumprimento habitual. Estou terminando de lavar o prato principal. Vejo pelo canto do olho o olhar de desgostoso do detetive. Perfeito. Gosto de testar seus limites. Não precisa fazer essa cara, ela não vai se incomodar. Digo, dando de ombros. Vamos ao que interessa. Minha voz ecoa pela sala, se misturando ao zumbido suave dos equipamentos. Já fiz alguns exames. Peguei uma amostra de sangue para detectar drogas no organismo. Porque, sejamos francos, o histórico da moça sugere que a lista pode ser longa. Também fiz um teste de DNA para confirmar que Alice é mesmo Alice. Porque, claro, todo mundo sabe que é ela, mas burocracia é burocracia. Quem sabe? Talvez ela tenha um clone maligno andando por aí. Isso sim, seria um plot twist interessante. Eu continuo meu trabalho, meticulosamente profissional, mas incapaz de conter um leve sorriso irônico. Também fiz a raspagem das unhas, procurando qualquer resquício de DNA alheio. Se tivermos sorte, pode haver algo interessante. Se não tivermos, bem, pelo menos as unhas dela estão impecáveis. Me afasto um pouco, observando o corpo como um quebra-cabeça esperando para ser montado. A necropsia ainda nem começou.
mas as respostas já começaram a se formar em minha mente. Vamos começar. Minha voz preenche o ambiente frio e asséptico da sala enquanto ajeito as luvas. Meu olhar se volta para o detetive, que me observa com uma mistura de impaciência e cautela. Espero que tenha comido pouco. Pela sua cara, acho que você vai passar mal. Ou será que é minha presença estonteante que te deixa todo animado? Dou uma risada baixa, voltando minha atenção para o corpo à minha frente. Alice já não é Alice, não como antes. Agora, ela é um conjunto de pistas, um enigma esperando para ser resolvido. Escoriações e hematomas. Começo, enquanto deslizo os dedos enluvados sobre a pele marcada. Temos evidências claras de uma luta prévia. Hematomas extensos espalhados pelo corpo. Mas o que mais me chama a atenção são as marcas de defesa nos pulsos. Ela tentou resistir, tentou se livrar do agressor. Infelizmente, sabemos como essa história terminou. Pego uma das mãos sem vida e aponto as unhas quebradas. Outro detalhe interessante: unhas danificadas. Isso pode significar que ela arranhou alguém. E se tivermos sorte, conseguimos DNA sobre essas belezinhas. Me viro para ele, avaliando sua expressão. Espero que você esteja anotando, detetive. Ou prefere que eu desenhe? Dou um meio sorriso antes de continuar a análise. Voltando à nossa estrela aqui. Minha voz ecoa na sala estéril, enquanto deslizo a lâmina sobre a pele fria, examinando cada detalhe com precisão cirúrgica. O corpo de Alice, agora um mapa de violência, conta sua história em silêncio e hematomas. Lesões superficiais severas. Continuo, sem tirar os olhos da vítima. Temos um afundamento na região malar, olhos roxos e lacerações. Isso aqui não foi um simples golpe, foi brutalidade. O tipo de coisa que exige raiva, rancor, ou alguém que queria ter certeza absoluta de que ela não ia se levantar depois. Ergo a cabeça, lançando um olhar rápido para o detetive. Sabe, detetive, dizem que o rosto é a identidade de uma pessoa. Na verdade, alguém quis apagar a dela à força. Dou um leve suspiro, olhando para examinar a fratura. O impacto foi forte o suficiente para quebrar ossos, o que sugere um ataque direto, talvez com um objeto pesado, ou um soco de alguém com força suficiente para derrubar um touro. Passo a mão enluvada pelo maxilar quebrado. Se Alice pudesse falar agora, aposto que teria muito a dizer sobre quem fez isso com ela. Mas infelizmente, é para isso que eu estou aqui. Faço uma pausa, deixando que o detetive processe as informações antes de continuar. Agora sobre a arma do crime. Corro os dedos enluvados sobre os hematomas, espalhados pelo corpo de Alice, como se estivesse lendo um livro escrito em roxo e azul. O agressor usou um objeto contundente, sem lâminas, sem pontas afiadas. Algo que causasse impacto, esmagamento. Os ferimentos nos braços e pulsos me dizem que ela tentou se proteger. Clássico reflexo de defesa. Dou um leve toque nas contusões das costelas. Esses hematomas aqui, a distribuição, a intensidade, me arriscaria a dizer que foi um taco de beisebol, ou algo similar. Pesado o suficiente para quebrar ossos, longo o bastante para dar alavanca ao agressor. Mas também pode ter sido um bastão de metal, um pedaço de cano, até mesmo um pé de cabra. Tudo depende do que vocês encontrarem. Alguma coisa que tenha sangue, fios de cabelo, vestígios da pele dela grudados. Dou um sorriso malicioso. Minha expressão meio divertida, meio sombria. Claro, se o assassino é um troglodita raivoso, pode ter sido só uma barra de ferro que ele pegou por aí. Mas um taco... Olho para o detetive com um brilho sutil de interesse nos olhos. Tem um certo simbolismo, não acha? Jogo sujo, sem regras. E nesse caso, Alice perdeu feio. Volto a me concentrar. Sabe, no começo, olhando para o estrago na cara, até parecia óbvio. O agressor esmagou o crânio dela, e fim de história. Cruzo os braços, inclinando gradualmente a cabeça, como se estivesse saboreando a cena. Mas aí vêm os pequenos detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença. Dou um passo para frente, parando bem perto do detetive. Essas escoriações ao redor da boca e das narinas não foi um soco. Alguém tentou pegar a garganta dela. Sem aviso, minha mão se move rapidamente, tocando a base do pescoço dele. Ele saltou para trás, como se tivesse levado um choque. Eu apenas sorrio. Relaxa, detetive. Ainda não estou coletando suas amostras.
Retomo o foco, meu tom voltando para o clínico. Depois de lavar o corpo, notei um roxo bem distinto ao redor do pescoço. Estrangulamento? A questão é, ela ainda estava consciente quando isso aconteceu? Ainda tinha forças para se debater? Aponto para a área afetada. O que me intriga mesmo é que não há marcas de unhas. Isso quer dizer que o assassino estava protegendo as mãos. Se fosse um ataque de fúria, ele teria usado as mãos nuas, teria marcas de unhas no pescoço dela. Mas não. Esse infeliz sabia o que estava fazendo. Dou de ombros pensativa. Provavelmente couro, alguma luva grossa. O que isso significa? Que ele não queria deixar evidências nas mãos. E isso me leva a outra pergunta. Quem diabos, no calor de um ataque de fúria, lembra de colocar luvas? Meus olhos brilham com um misto de curiosidade e motivação. Isso parece premeditado. Alguém queria ela morta, mas não queria deixar rastros evidentes. Talvez um assassino profissional? Ou será que faz parte de um padrão maior? Cruzo os braços novamente, olhando para o detetive. Então me diz, você está lidando com um maníaco impulsivo ou com alguém que planejou cada segundo desse crime? Tamborilando os dedos no antebraço, enquanto observo a expressão do detetive. O silêncio na sala é cortado apenas pelo som da refrigeração da sala. Sabe o que mais me incomoda nisso tudo? Minha voz é quase uma mensagem, transmitida de um certo deleite mórbido. A cena do crime estava limpa demais. Dou um passo para trás, pegando uma ficha próxima e folheando-a sem realmente precisar ler. Sem sangue, sem sinais de luta significativa. Isso me diz que ela não morreu lá, o que, por si só, já é interessante. Levanto os olhos, fixando-os no detetive. Se ela foi transportada, significa que o assassino teve tempo e controle sobre a situação. Isso aponta para algo metódico, calculado. Solto um suspiro, deixando a ficha de lado. E sabe o que mais? O padrão está começando a se formar. Quem faz isso uma vez, deixa rastros. Mas quem faz isso e tem a frieza de mover o corpo sem deixar bagunça, esse alguém já fez antes, ou já planejou tantas vezes que poderia fazer de olhos fechados. A atmosfera na sala de autópsia se torna sufocante. O ar parece mais denso, carregado por um peso invisível. Olho diretamente para o detetive, com um brilho gélido nos olhos. Eu diria que você tem um problema maior nas mãos. Algo muito maior do que um simples assassinato. Esse infeliz não parou na Alice. Ele já fez antes. E se ninguém o impedir, vai fazer de novo. Solto um leve suspiro antes de continuar. Bom, tudo isso são apenas conjecturas por enquanto. Vamos aos fatos. Minha voz agora é mais objetiva, deixando de lado qualquer tom de provocação. Realizei o exame para verificar se houve abuso. E de fato houve. Coletei o material e já enviei para análise. Em breve, terei respostas mais concretas. Lanço um olhar breve para o corpo de Alice antes de continuar. Ela já nos contou o máximo que poderia. Agora, cabe a mim descobrir o resto. Pego um bisturi e o giro entre os dedos por um instante, antes de voltar minha atenção para o detetive. Vou abrir o corpo agora, verificar o conteúdo estomacal, analisar o que ela comeu, o que bebeu, enfim, qualquer coisa que possa ser relevante. Dou de ombros. Se quiser acompanhar, fique à vontade, mas não creio que essa parte traga muitas novidades. De qualquer forma, se eu encontrar algo interessante, te aviso. Dou um meio sorriso, posiciono as mãos e, sem mais delongas, começo o procedimento. Escuto a porta bater atrás de mim. O detetive saiu da sala como quem precisa desesperadamente encontrar um banheiro. Solto um suspiro leve, sem tirar os olhos do bisturi. Os vivos são fascinantes. Minha voz ecoa pela sala de autópsia vazia, uma confissão que só os mortos podem ouvir. Temem a morte como se fosse um conceito distante, inalcançável, mas todos nós estamos fadados a ela. Deslizo a lâmina pela pele pálida de Alice com precisão. O corte é limpo, meticuloso, quase artístico. Só espero que Davis não venha parar na minha mesa um dia. Faço uma pausa, observando o brilho do bisturi sob a luz fria da sala. Seria uma pena, assim como é para Alice. A autópsia continua e minha mente vagueia. Divagações mórbidas são inevitáveis quando se passa tanto tempo entre os mortos. De vez em quando, uma piada me vem à cabeça, mas não há ninguém para ouvi-la. Os vivos me ignoram,
como se eu fosse um avatar de Lark, a deusa da morte. Talvez eu seja. Afinal, se você está na minha mesa, algo muito ruim aconteceu. Saio da sala de autópsia o mais rápido possível. Aquela mulher me dá arrepios. O jeito que ela fala das coisas como se estivesse comentando sobre o clima me deixa inquieto. Lembro do olhar malicioso dela quando encostou no meu pescoço. Aquela escrota se diverte demais com isso. Preciso lavar o rosto. Encontro o banheiro mais próximo e jogo água fria na cara. O cheiro da sala de autópsia ainda impregna minhas narinas, misturado com a voz da doutora Lenora martelando no meu cérebro. Me encaro no espelho por um instante. O cansaço pesa nas olheiras e o uísque que tomei mais cedo não ajudou em nada. Mas não posso parar agora. Olho o relógio. Quase 1 da manhã. A magrela ainda fica me pedindo tempo, mas, pelo menos, ela está trabalhando duro. Volto para minha sala. O andar está silencioso, com apenas alguns detetives de plantão espalhados pelas mesas. Fecho a porta e me jogo na cadeira. Abro o cantil. Viro mais um gole de uísque e tento organizar as ideias. Escoriações nos braços e pulsos. Isso indica que ela tentou se soltar. As unhas quebradas reforçam essa ideia. Alice lutou. Mas então, temos os hematomas nas costelas e na cara. Isso foi uma arma contundente, algo como um taco de beisebol, provavelmente usado para controlar ou incapacitar. Mas o olho roxo, isso foi um soco, um golpe direto. Parece que a agressão começou com um soco, depois escalou. Talvez um amante rejeitado, um namorado ciumento. As possibilidades estão se acumulando. O pai dela, um homem frio e indiferente. Não vejo ele se sujando com isso, mas e se ele mandou alguém? O assessor. Um cara que passou anos limpando a bunda dela. Poderia ter se cansado. Poderia ter recebido uma ordem. Mas e a namorada agressiva? Forte o suficiente para fazer isso? Talvez tenha sido ela? Pelo que o assessor disse, ela teria força para isso. Roxanne. Ela poderia ser uma vítima ou uma testemunha. Preciso encontrá-la. Ela pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. Mas tudo isso ainda é suposição. Pode ser que eu esteja apenas viajando pra caralho. Agora, os detalhes que me deixam encucado. Marcas de estrangulamento ao redor do pescoço. Hematomas profundos, mas sem arranhões de unhas. Isso quer dizer que o assassino usou luvas ou algum material protetor. Não foi um crime de emoção. Foi premeditado. Se esse filho da puta já fez isso antes, então pode fazer de novo. Pode ter ajudantes, cúmplices, um padrão. O que me preocupa é que tudo aponta para a namorada. Mas minha intuição me diz que foi um homem. Alguém forte. Alguém acostumado a matar. Talvez um profissional. Talvez alguém poderoso. O que significaria que estamos lidando com algo muito maior do que um crime passional. Mas no fim das contas, não importa quem seja. Homem ou mulher. Rico ou pobre. Esse desgraçado está fudido. Eu vou pegar ele. Acordei com o som infernal do celular apitando no meu ouvido. Despertador maldito. Olhei pro relógio. 6 da manhã. Merda. Passei a mão no rosto e me senti, tentando afastar o torpor do sono e a ressaca leve do uísque da noite anterior. A magrela já não me responde há algum tempo. Isso pode ser um mau sinal. Ou ela só apagou na própria bagunça. Levantei, peguei o elevador e segui direto para a sala dela. O lugar é sempre o mesmo caos. Fios espalhados, dispositivos tecnológicos piscando, monitores com imagens que só ela entende. Parece o covil de um cientista maluco. E lá está ela, desmaiada sobre a mesa, o rosto grudado no tampo, uma poça de baba se formando ao lado. Não resisto. Solto um sorriso de canto. Diga o que quiser da magrela, mas ela faz o trabalho dela. Respeito isso. Só que não posso perder a chance de zoar com a cara dela. Me aproximo devagar e, sem aviso, dou um tapão forte na mesa. O barulho ecoa pela sala. Ela dá um pulo, os olhos arregalados, a cara toda amassada e confusa. Dou aquele sorriso satisfeito. Bom dia, magrela. Acho que ela me mataria se tivesse energia para isso. Me encosto na mesa, cruzando os braços e mando. E aí, o que tem para mim? Ela me encara por um momento, ainda tentando juntar os pedaços da realidade depois do susto. Mas logo se recompõe, esfrega o rosto e começa a despejar as informações que eu preciso. A magrela pode ser esquisita, mas é eficiente. Passamos algumas horas ali, discutindo os detalhes, analisando dados, cruzando informações. Quando finalmente terminamos, libero a garota. Mas claro,
Se eu precisar dela de novo, vai ter que voltar ainda hoje. Ela revira os olhos, mas não discute. Sabe como funciona. De volta à minha sala, fecho a porta e me jogo na cadeira. Agora vem a parte difícil. Entender tudo o que ela me disse. Estudar os relatórios. Juntar as peças desse quebra-cabeça antes que o assassino decida fazer outra vítima. Certo, vamos por partes. Primeiro, o núcleo de Alice. 2 suspeitos se destacam aqui, e eu preciso desvendar essa merda toda antes que mais alguém desapareça ou acabe morto. Samantha. Essa mulher é um caso à parte. Agressiva, ciumenta e com força suficiente para causar o estrago que fizeram em Alice. Mas não consigo acreditar que ela agiu sozinha. Alice foi retirada da cena do crime e desovada em outro lugar. Isso exige planejamento, força e provavelmente mais uma pessoa. Samantha tem o temperamento, mas será que tem a frieza para algo assim? Preciso chegar mais perto dela, ver o que ela esconde por trás daqueles olhos furiosos. E tem o Jeremy. Esse cara, ele tinha um caso com Alice, mas mantinham tudo em segredo. Por quê? Ele era insistente, quase obsessivo com ela, mas ao mesmo tempo era gentil. Não sei se ele encaixa no arquétipo do assassino, mas foi o último a ter contato com ela. E isso me incomoda. Ele tem porte médio. Não parece ter a força necessária para o que foi feito, mas... quem sabe? Talvez ele tenha ajuda. Ou talvez eu esteja subestimando ele. Merda. Preciso olhar mais de perto. A Vel, essa aí parece só a amiga rejeitada, apaixonada e sofrida. Mas ela pode me dar informações sobre os outros 2. Talvez ela saiba algo que nem percebe que é importante. Vou ter que puxar a língua dela, ver se ela solta alguma coisa útil. Agora, o segundo núcleo. A família Zolotov. Esses caras são ricos, poderosos e têm os meios para fazer algo assim. Zoltan, o líder, tem histórico de agressão contra mulheres e usa serviços de acompanhantes com frequência. Ele seria o suspeito perfeito. Homem grande, forte, capaz de causar o dano que foi feito a Alice. Mas não tenho nada que conecte ele diretamente ao crime. Só aquele vídeo dos seguranças dele atrás das meninas. Mas eles foram embora sem fazer nada. No máximo, importunação. Será que ele está por trás disso? Ou será que estou perdendo tempo indo atrás dele? O carro. Essa merda vai ser difícil de achar. Joguei no sistema, mas tenho a sensação de que já desapareceu. Se eu estiver certo sobre o assassino, esse carro já deve ter virado fumaça. Mas não posso deixar isso passar. Alguém viu alguma coisa. Alguém sempre vê. Roxane e Janaína. Essas 2 são a chave desse caso. Elas conectam tudo. Mas estão desaparecidas. E de 2 uma. Ou estão mortas, ou escondidas em algum lugar. Se estão escondidas, é porque têm medo. Medo de quem? Do assassino, claro. E isso me diz que ele é poderoso. Ou conhece alguém que é. Alguém que pode fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastro. Tá na hora de botar as mãos na massa. Vou atrás das pessoas. Samantha, Jeremy, Vel, Zoltan. Alguém sabe alguma coisa. E eu vou arrancar a verdade. Mesmo que tenha que quebrar algumas regras no processo. Esse caso vai andar. Mesmo que eu tenha que arrastar ele pelos cabelos.